Olá, eu sou Isaac Ruas, bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Esta é a aula 3, Limites, Resolução de Exercícios. Nesta aula, iremos resolver o exercício número 1 proposto na aula 2, ou seja, mostrar pela definição de limite que o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é igual a 4. Para isso, inicialmente, iremos fazer uma análise preliminar do problema, ou seja, conjecturar ali um valor para delta. Temos que mostrar então, pela definição, que o módulo de x menos a é maior que zero e menor do que delta, e se isso acontecer, implica que o módulo da função de x menos l é menor do que epsilon. Ou seja, que o módulo de x menos 2 é maior do que zero e menor do que delta, se então o módulo de x ao quadrado menos 4 é menor do que epsilon. Sabemos que o módulo de x ao quadrado menos 4 pode ser reescrito desta maneira, ou seja, o módulo de x ao quadrado menos 4 é igual ao módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2, que é menor do que epsilon. Então, dessa expressão aqui, teremos que determinar qual o valor do módulo de x mais 2, tendo em vista que o módulo de x menos 2 nós já sabemos que é um valor menor do que delta. Observe que, se pudermos achar uma constante positiva c, tal que o módulo de x mais 2 seja menor do que essa constante, então dessa desigualdade aqui, multiplicamos ambos os membros pelo módulo de x menos 2, obteremos que o módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que c vezes o módulo de x menos 2. Ou seja, temos aqui uma maneira de estimar o valor de c. Esta expressão ela continua sendo menor do que epsilon. Então podemos usar o nosso módulo de x menos 2 como sendo um valor menor do que epsilon sobre c, o que implica que então que o nosso delta ele é um valor menor do que epsilon sobre c, o que sugere que possamos considerar o nosso delta igual a um valor epsilon sobre c. Temos então que estimar um valor para essa nossa constante. Podemos encontrar c restringindo x a um intervalo centrado em 2. Assim, é razoável assumir que x está a uma distância pelo menos 1 de 2, ou seja, que o módulo de x menos 2 é um valor maior do que menos 1 e menor do que 1. Deste modo, reescrevendo essa expressão, podemos somar 2 em ambos os membros, inicialmente, somar 2 novamente e assim encontrar o módulo de x mais 2. Ou seja, encontraremos que o módulo de x mais 2 é um valor maior do que 3 e menor do que 5. Como o módulo de x mais 2 é um valor menor do que c e o módulo de x mais 2 também é maior do que 3 e menor do que 5, assumir aqui o nosso c igual a 5 é uma escolha conveniente para o valor dessa constante. Agora, temos duas restrições para impor sobre o módulo de x menos 2, que são o módulo de x menos 2 ser um valor menor do que 1 e o módulo de x menos 2 ser um valor menor do que epsilon sobre c, que é a mesma coisa do que epsilon sobre 5. Para ter certeza que ambas as desigualdades aqui são satisfeitas, nós tomemos um delta como o menor dos dois números, isto é, delta é o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5, e escrevemos desta maneira essa notação. Podemos partir então para a segunda parte dessa demonstração, ou seja, mostrar que o delta que nós escolhemos, ele de fato funciona. Então, dado um epsilon maior que zero, e escolhendo o nosso delta como o mínimo entre 1 e 2, e se o módulo de x menos 2 é um valor menor do que epsilon sobre c, que é igual a delta, temos dois casos a considerar aqui. O primeiro caso, quando o nosso delta é igual a 1, e o segundo caso, quando o nosso delta é igual a epsilon sobre 5. Assim, no primeiro caso, considerando quando o delta é igual a 1, o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Assim, somando 2 entre ambos os membros da desigualdade, o módulo de x vai ser maior do que 1 e menor do que 3. Somando 2 novamente entre ambos os membros, o módulo de x mais 2 vai ser maior do que 3 e menor do que 5. Assim, pela segunda parte aqui dessa desigualdade, multiplicando pelo módulo de x menos 2, obteremos que o módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que 5 vezes o módulo de x menos 2, que é também menor do que epsilon. Ou seja, por transitividade, o módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon, satisfazendo aqui as condições que havíamos imposto. Considerando o segundo caso, quando o delta é igual a epsilon sobre 5, o módulo de x menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 5, ou seja, multiplicando ambos os membros da desigualdade aqui pelo módulo de x mais 2, obteremos que o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2 é menor do que epsilon sobre 5 vezes o módulo de x mais 2. Ou seja,
Como o nosso x mais 2 é um valor menor do que c e c é um valor igual a 5, o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2 é menor do que epsilon sobre 5 vezes 5. Desta forma, simplificando essa expressão, o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2 também será menor do que epsilon. Provamos então que tanto para o delta igual a 1 quanto para o delta igual a epsilon sobre 5, as condições da definição ficam satisfeitas. Desta maneira, fica provado que o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é igual a 4. Espero ter contribuído com a construção do seu conhecimento. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo.